Deus está morto e nós o matamos. Essas palavras ecoam como um grito que atravessa o tempo, mas o homem por trás delas não era apenas um filósofo. Ele era uma alma inquieta, um gênio em busca de respostas que poucos ousavam sequer imaginar. Nascido em 15 de outubro de 1844, Nietzsche foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes e enigmáticas do pensamento europeu. Desde jovem, destacava-se entre seus pares, até ser reconhecido como um dos intelectuais mais promissores de sua época. Aos 24 anos, ele já ocupava uma cadeira de professor em uma universidade prestigiada. Um feito impressionante para alguém que havia apenas começado sua jornada acadêmica. Mas, surpreendentemente, o jovem Friedrich decidiu abandonar essa carreira promissora. Com uma mente fervilhante de questionamentos e insatisfeita com as respostas fáceis, Nietzsche optou pelo isolamento. Ele deixou para trás o conforto da academia e afastou-se do mundo, buscando no silêncio das montanhas e na paz da solidão o espaço para criar uma filosofia única que desafiaria as convenções e os valores de seu tempo. Seu objetivo era ousado entender a essência da existência, revelar o que de fato movia o ser humano e questionar as noções de certo e errado como nunca antes. Ao longo de sua jornada, suas ideias acabariam por desafiar tudo o que era tido como sagrado e moral, lançando uma sombra sobre os valores que sustentavam a sociedade de então. Mas esse caminho intenso e solitário também o levaria a confrontar verdades que talvez fossem duras demais para serem carregadas por um homem só. Hoje, vamos explorar a vida e a filosofia de Friedrich Nietzsche, o homem que ousou ver o mundo sem véus. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar explorando a fundo as grandes ideias que desafiaram a história, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite trazer mais temas intensos como este para você. Agora, voltando a Nietzsche. Suas ideias foram como um golpe na consciência da sociedade, revelando o que ele chamou de essência sombria da natureza humana. Para Nietzsche, aquilo que chamávamos de valores, tradições e até de verdades absolutas não passavam de ilusões, construções frágeis criadas para nos confortar. Ele via essas crenças como máscaras, mantidas pela sociedade para evitar o confronto com a realidade crua e brutal da vida. Essa visão da humanidade, despida de suas ilusões, era desconcertante e, para muitos, perturbadora. Nietzsche afirmava que os homens se agarravam a essas verdades e normas não por serem válidas ou superiores, mas por medo de enfrentar a incerteza. Era como se a sociedade tivesse criado uma série de andaimes morais e religiosos para escapar do vazio que ele via no centro da existência. E ao desmantelar essas ilusões, Nietzsche via a oportunidade de algo novo, a possibilidade de uma vida autêntica, uma vida em que o ser humano pudesse criar seu próprio sentido. Essa busca implacável pela verdade, uma verdade que fosse livre de ilusões, foi uma das marcas que Nietzsche deixou na filosofia. Mas esse desejo ardente de revelar a natureza humana e redefinir os valores acabou afetando profundamente sua saúde. Ele mergulhou tão fundo nas suas reflexões e questionamentos que sua mente começou a se desgastar. Sua filosofia ousada e sem concessões cobraria seu preço, levando-o a um colapso mental. E mesmo assim, ele não parava de escrever e questionar, desafiando seus próprios limites para compartilhar o que acreditava ser a verdade mais brutal e libertadora que alguém poderia suportar. O conceito de Deus está morto é talvez o mais famoso e controverso que Nietzsche já nos deixou.
criado em um lar profundamente cristão, como filho e neto de pastores, ele conhecia bem o peso da moralidade religiosa e os valores do cristianismo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Nietzsche não estava declarando o fim literal de uma divindade. A frase "Deus está morto" era, na verdade, uma metáfora poderosa e perturbadora, refletindo sua visão crítica sobre como a religião, com seus dogmas e tradições, havia sufocado o verdadeiro potencial humano. Para ele, a ideia de um Deus absoluto e de um conjunto fixo de valores era como uma jaula, algo que impedia a liberdade de pensamento e mantinha as pessoas em uma espécie de submissão intelectual e espiritual. Nietzsche acreditava que a religião, ao impor seus valores como verdades universais, impedia a humanidade de encontrar um sentido próprio para a vida. A partir do momento em que ele afirma que Deus está morto, ele está nos convidando a imaginar um mundo onde as pessoas não precisem mais de uma autoridade divina para guiar suas escolhas ou justificar sua existência. Esse conceito não era um chamado ao caos, como muitos de seus críticos o acusaram. Para Nietzsche, a morte de Deus abria caminho para uma nova era, em que os indivíduos pudessem ser realmente livres para criar seus próprios valores, suas próprias razões para viver, sem depender de uma moralidade herdada. Essa liberdade era assustadora, porque colocava a responsabilidade do sentido da vida diretamente nas mãos de cada indivíduo. E para Nietzsche, isso não era apenas uma ideia revolucionária, mas uma verdade intensa, uma verdade tão radical que poucos conseguiriam abraçá-la sem temor. Ele acreditava que a coragem para enfrentar essa liberdade, para viver sem certezas e sem um propósito predeterminado, era o maior desafio e também a maior conquista que o ser humano poderia alcançar. Nietzsche rejeitava completamente a ideia de viver em função de um ideal perfeito ou de um propósito imposto de fora. Para ele, a vida era algo muito mais profundo, muito mais intenso e devia ser experimentada plenamente, aqui e agora. Ele acreditava que, ao nos apegarmos a ideais externos, sejam eles a moralidade, a busca por um sentido último ou até o desejo de atingir algum estado de perfeição, nós nos afastamos do que realmente sentimos, do que realmente queremos. E esse distanciamento gera sofrimento, cria uma vida reprimida, onde estamos sempre tentando ser algo que não somos. Para Nietzsche, a verdadeira força da vida estava em abraçar a realidade como ela é, sem buscar fugas ou explicações confortáveis. Ele via nessa postura um poder de transformação. A ideia de viver intensamente no presente é, para ele, o oposto da conformidade, o oposto de uma vida guiada por normas ou por uma busca obsessiva por algo que nos foi imposto. Nietzsche acreditava que, ao libertarmos nosso pensamento dessas limitações, somos capazes de descobrir nossa essência mais autêntica e, com ela, nossa real vontade de viver. Ele chamava isso de vontade de poder, uma força vital que impulsiona cada um de nós a criar, a se reinventar, a superar nossas próprias limitações e a não depender de um ideal externo para justificar nossa existência. Não era uma vida fácil, muito pelo contrário. Era uma vida cheia de desafios e de escolhas difíceis, porque viver sem amarras exige uma honestidade brutal com nós mesmos. Mas, segundo Nietzsche, é exatamente esse tipo de vida que nos torna verdadeiramente humanos e nos permite alcançar algo maior do que qualquer ideal, a liberdade de sermos quem realmente somos, sem máscaras, sem ilusões. Para ele, cada um de nós carrega em si uma força capaz de transformar o mundo, mas que só pode ser despertada se tivermos coragem de abandonar as certezas
e abraçar o desconhecido. Nietzsche trouxe à tona a questão do niilismo, uma condição que, segundo ele, surge quando os valores tradicionais perdem seu significado e as pessoas se veem desprovidas de propósito. Contudo, sua abordagem era única. Ele não via o niilismo como uma simples rejeição da vida, mas como um fenômeno que resulta da insistência em colocar ideais acima da realidade concreta da existência humana. Para ele, essa era uma maneira de se afastar da vida, negando a riqueza e a complexidade da experiência vivida. Ele argumentava que o verdadeiro nihilista não é aquele que se entrega ao vazio, mas sim aquele que nega sua própria vida em favor de um ideal absoluto, um conceito que não se concretiza na realidade. Para Nietzsche, essa negação era uma traição à própria essência do ser humano. A busca por um ideal superior tornava-se uma prisão, um obstáculo para a vivência plena e autêntica. Ele desafiava a ideia de que a vida poderia ser reduzida a regras e normas impostas, uma visão que ele considerava limitadora e prejudicial. Nietzsche via o niilismo como uma oportunidade para a renovação e a reinterpretação. Ao reconhecer que os velhos valores não mais ressoam, podemos nos libertar das correntes do passado e criar novos significados. Para ele, o desafio era aceitar o niilismo como uma condição necessária para o crescimento, permitindo-nos transformar a ausência de sentido em um campo fértil para a criatividade e a reinvenção. Assim, ele incentivava as pessoas a confrontarem suas crenças e a se lançarem em uma jornada de autodescoberta, onde poderiam encontrar seu próprio propósito em vez de se contentarem com ideais alheios. Nietzsche via essa transformação como uma afirmação da vida em toda a sua complexidade, um convite a viver de maneira intensa e autêntica, mesmo diante do absurdo que a existência pode, às vezes, parecer. Nietzsche introduziu o conceito de eterno retorno como uma forma de reflexão profunda sobre a vida. Ele desafiava os indivíduos a imaginar um cenário em que suas vidas, com todos os seus altos e baixos, seriam repetidas infinitamente, exatamente da mesma maneira, sem qualquer possibilidade de mudança. Essa ideia não era apenas uma especulação filosófica, mas um verdadeiro teste de avaliação da existência. Se a vida é boa, se estamos verdadeiramente alinhados com nossas paixões e desejos, a proposta de Nietzsche é que estaríamos dispostos a reviver cada momento, cada alegria e cada dor eternamente. Essa aceitação plena da vida, em sua totalidade, é uma maneira de afirmar nossa existência. Através do eterno retorno, Nietzsche encorajava uma forma de amor pela vida, mesmo diante do sofrimento e da adversidade. Por outro lado, essa ideia serve como um convite à introspecção. Se a perspectiva de reviver nossas experiências nos causa repulsa, se preferiríamos evitar essa repetição, talvez seja um sinal de que precisamos reavaliar nossas escolhas e o modo como estamos vivendo. Nietzsche instigava as pessoas a abraçar a intensidade da vida e a buscar uma existência que considerassem digna de ser vivida repetidamente. Esse conceito não só desafia a maneira como pensamos sobre o tempo e as experiências, mas também nos convida a refletir sobre a autenticidade de nossas vidas. Estar disposto a viver a mesma vida novamente implica uma aceitação profunda de quem somos e do que fazemos, destacando a importância de viver de forma consciente e significativa. O eterno retorno, portanto, torna-se um poderoso instrumento de autoavaliação, levando-nos a buscar não apenas a felicidade,
mas um verdadeiro propósito em cada ato que realizamos. A ideia de amor fati, ou amor ao destino, é uma das mais profundas contribuições de Nietzsche à filosofia. Para ele, essa aceitação incondicional da realidade é fundamental para uma vida plena. O amor fati nos convida a abraçar não apenas os momentos de alegria e sucesso, mas também as dificuldades e os desafios que encontramos ao longo do caminho. Nietzsche propunha que, ao aceitar nossa realidade, independente de suas nuances, encontramos a liberdade. Essa aceitação nos permite viver com autenticidade, sem a constante luta contra o que não podemos mudar. Ele acreditava que a verdadeira força reside em afirmar a vida em todas as suas formas, reconhecendo que cada experiência, boa ou ruim, contribui para a nossa jornada e crescimento pessoal. Ao adotar o amor fati, somos desafiados a olhar para nossas vidas não com resignação, mas com uma atitude de amor e gratidão. Isso implica entender que tudo o que acontece tem seu valor, mesmo que à primeira vista pareça negativo. Essa perspectiva transforma o sofrimento e a adversidade em oportunidades de aprendizado e evolução. Nietzsche nos lembra que a vida é uma obra de arte em constante transformação e cabe a nós moldá-la com nossos próprios valores e escolhas. O amor fati é, portanto, um chamado à coragem de viver plenamente, a reconhecer e aceitar o destino que nos é apresentado, permitindo-nos encontrar beleza e significado, mesmo nas experiências mais desafiadoras. Ao amar nosso destino, tornamo-nos co-criadores de nossas vidas, capazes de ver cada momento como uma oportunidade para nos tornarmos quem realmente somos. Nietzsche desafiava a visão tradicional de moralidade, afirmando que ela era uma construção social que servia para controlar e restringir a verdadeira essência do ser humano. Para ele, as normas morais frequentemente surgem de uma perspectiva reativa, onde os valores são impostos por aqueles que se sentem oprimidos ou fracos. Essa moralidade reativa busca nivelar todos os indivíduos, muitas vezes em detrimento da força e da individualidade. Ele contrastou essa moralidade com a noção de força ativa, que se refere à capacidade de um indivíduo de criar seus próprios valores e significados, de agir de acordo com sua vontade e impulso interior. Nietzsche acreditava que a verdadeira expressão do ser humano reside na sua capacidade de afirmar sua própria vida e de moldar seu destino, sem se submeter às normas e expectativas externas que a sociedade impõe. A moralidade, então, se tornava uma forma de dominação que privava as pessoas de sua força vital e de sua capacidade de se autoafirmar. Ele encorajava uma reavaliação dos valores e uma libertação das correntes da moralidade convencional. Nietzsche instigava as pessoas a se questionarem: quem sou eu? O que realmente desejo? E a buscarem a realização de suas vontades autênticas, mesmo que isso significasse desafiar as normas estabelecidas. Ao adotar essa perspectiva, Nietzsche não estava apenas fazendo uma crítica à moralidade. Ele estava convocando cada um de nós a encontrar nossa própria voz, a reivindicar nossa força ativa e a viver de forma autêntica. Ele instigava a ideia de que cada pessoa deve se tornar um criador de sua própria moral, um artista de sua própria vida, desafiando as imposições que limitam a expressão genuína do ser humano. Em 1889, Nietzsche alcançou um ponto trágico em sua vida, marcado por um colapso mental que se tornou um dos momentos mais significativos de sua trajetória.
A cena que presenciou, um cavalo sendo brutalmente chicoteado, foi o catalisador que desencadeou sua ruptura. Nesse instante, a profundidade de sua empatia e a intensidade de sua sensibilidade tornaram-se insuportáveis. Ele não conseguia suportar a dor que via no mundo, refletindo um elo profundo com a vida e o sofrimento dos seres que o cercavam. A partir desse colapso, Nietzsche passou seus últimos anos em um estado de isolamento, lutando contra a própria mente. A solidão se tornou uma constante em sua vida, e ele, que tanto buscou a verdade e a força vital, se viu preso em um labirinto de dor mental e confusão. O homem que uma vez desafiou o mundo e suas normas, agora se tornava um espectador do seu próprio sofrimento, um prisioneiro de suas ideias e visões. Essa fase final de sua vida, marcada pelo silêncio e pela introspecção, serve como um poderoso e triste epílogo à sua jornada filosófica. Nietzsche deixou um legado paradoxal. Um gênio que buscou a liberdade, a autenticidade e a verdade, mas que também foi confrontado com a crueza da existência. Sua morte, em 1900, não apenas selou sua jornada pessoal, mas também lançou um véu de mistério sobre suas ideias, que continuariam a ressoar e a desafiar gerações futuras. E assim, a história de Nietzsche não é apenas a de um filósofo, mas a de um homem que, através de sua busca insaciável por significado e compreensão, tocou as profundezas da experiência humana, revelando tanto suas grandezas quanto suas fragilidades.